Olá, meus amores! Vamos começar mais uma aula animados, prontos para aprender bastante. Vamos lá? Antes- Olha só, a Pro vai lendo. Não fiquem olhando para mim o tempo todo, tá? Olhem para o livro, acompanhem a leitura, porque a Pro estará lendo exatamente o que vocês estão acompanhando com os olhos aí, tá? Então escutem o som da minha voz, mas acompanhem no livro. A Pro para um momento ou outro para explicar, tá bom? Mas sempre a gente vai estar falando ali a mesma coisa, tá? Você lendo a mesma coisa que a Pro está falando. Combinado? Capítulo 7. Símbolos da República Brasileira. Nesse momento aqui a gente vai falar do início da República. Como foi essa passagem de monarquia, império e a chegada da República, que é o sistema de governo que nós estamos até hoje. Vamos lá? Acompanhando com a Pro, presta atenção. Os símbolos nacionais e a República. No fim do século XIX, as cidades brasileiras cresciam rapidamente. Os lucros da produção e exportação do café facilitaram a chegada da tecnologia europeia ao Brasil, modernizando as cidades e trazendo inovações, entre elas a luz elétrica, as ferrovias, os bondes, a expansão de escolas, faculdades, hospitais, indústrias e estabelecimentos comerciais. Ó, grifa essa parte aí, tá bom? Peguem uma caneta, ou melhor, até um lápis, ó, tem um lápis. Um lápis ou grifa texto, tá bom? E passem aí por cima, que com a chegada da tecnologia europeia trouxe para o Brasil essas modernidades. Quais são elas? A luz elétrica, as ferrovias, os bondes. Então grifem toda essa parte aí, para vocês não esquecerem, tá bom? Que isso começou a modernizar o Brasil. E aí começou a necessidade de mudar o sistema. Vamos lá. O Rio de Janeiro e São Paulo eram as cidades mais beneficiadas do país, pois nela o desenvolvimento econômico era maior. Pessoal, olha só. O Brasil era o único país ali na América que até o finalzinho ali do século XIX ainda seguia o modelo imperial. Não tinha se transformado em república ainda, tá? E os militares, os fazendeiros, eles tinham esse maior interesse de que o Brasil se transformasse numa república, tá? Então, assim, o Brasil estava ficando para trás, porque os outros países já tinham entendido que esse sistema de governo era melhor, tá? Fazer com que o país se desenvolvesse e se modernizasse mais, ok? E olha só, o Brasil ainda teve uma passagem para outro sistema de governo. Ele estava na monarquia, lembra? Monarquia, rei e tudo mais, os portugueses que colonizaram o país, né? Então, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal, era o sistema de monarquia. O Brasil, ele foi da monarquia para império, tinha o imperador, né? E só então que começou a república, tá bom? Então teve essa passagem aí pelo sistema de governo imperial, tá? Acompanhem com a Pro aí agora esse quadrinho, tá bom? Olha só. Enquanto isso, numa fazenda de café no interior de São Paulo, mas coronel, o senhor acha que essa forma de governo imperial combina com os novos tempos? Não podemos continuar com um governo centralizado na figura de um rei, que lembra o passado colonial. Lembra que a Pro falou? Quando era colônia,
que tinha ali o rei? Então, os fazendeiros ali, os militares queriam mudar isso. Continuando. É mesmo, compadre, meu filho, que se formou em Direito na Europa, vive dizendo que em São Paulo e no Rio de Janeiro não se fala em outra coisa. E os jornais estão publicando várias críticas ao governo de Dom Pedro II. Que venha então a República. O governo deve ser do povo. Já é a hora de construirmos um país melhor, de ordem e progresso. É isso mesmo, compadre. Somos o único país da América do Sul que ainda não é uma república. Então, olha só, a América do Sul, nós éramos o único país que ainda não tinha se transformado em república. Lembra que a Pro falou? E os coronéis, né, que eram os fazendeiros ali das fazendas de café, e também os militares, eles eram os mais interessados que o sistema de governo mudasse, porque eles viam que isso era uma forma mais vantajosa economicamente para o país se modernizar. E vocês perceberam que eles falaram aqui que os que tinham filho, o coronel falou que o filho dele tinha estudado na Europa. Então, assim, as pessoas que tinham mais condições econômicas, que eram esses fazendeiros, os militares, a elite, né, que eram as pessoas que tinham mais poder aquisitivo econômico, eles mandavam seus filhos estudar em países estrangeiros, assim, principalmente a Europa. Então, esses filhos voltavam para o Brasil e viam que a situação ali do país estava muito atrasada em comparação com o país que ele estava estudando, que já era república, né, que já estava mais moderno. Então, eles traziam esse senso de modernidade quando eles voltavam para o seu país de origem, que é o nosso Brasil. Então, eles conversavam com os pais e apontavam isso. Por isso que esses fazendeiros e esses militares, eles tinham esse desejo também que o país mudasse, porque seus filhos falavam sempre sobre os países da Europa, como eram modernos, as cidades eram muito bonitas, a economia sempre crescia. Então, eles tinham muito isso em mente, tá? Vamos lá, passando ali para a página 67. Todo mundo comigo? Lembrem de anotar as dúvidas, tá bom? Que na próxima aula nós vamos poder interagir e vocês vão tirando as dúvidas com a Pro, tá? Qualquer coisa, pausa o vídeo, vá fazendo as anotações, tá? No livro mesmo ou no caderninho aí, tá? O Marechal Deodoro da Fonseca, página 67. Respaldado por militares descontentes com o Império e dispostos a apoiar uma nova forma de governo, declarou em 15 de novembro de 1889 que a partir dessa data o Brasil seria uma república. Então, quando foi? Anota aí, que foi o Marechal Deodoro da Fonseca, grifem com a Pro. Com a ajuda ali dos militares, ele declarou quando? 15 de novembro de 1889, tá? Que a partir desse momento o Brasil seria república. Então grifa aí, passa o grifa texto ou com um lapisinho, tá? Como a maior parte das pessoas que exerciam o poder governamental concordava com a mudança, não houve forte resistência nem guerra civil. A partir de então, o Brasil, nossa pátria, se tornou um país republicano. O que significa ser um país republicano? Que então, ao invés de ser um imperador, né, que o Brasil ainda estava como império, sistema de governo imperial, então passou de imperador para presidente. O povo elegeria ali um presidente para ficar no comando, tá, do país. E tem mais algumas coisinhas, mas em outras aulas, em outros capítulos, nós vamos estudar mais sobre isso, mais aprofundado. Vamos lá. Questão número 1. Complete a tabela comparando as duas formas de governo. Use as informações que você viu no bimestre passado. Então, no bimestre passado, vocês já aprenderam um pouquinho sobre monarquia, né? Sobre essas formas de governo. Então, lembrando aí, junto com a Pro, nós vamos responder. Olha só, nós temos aqui monarquia e nós temos a república. Pessoal, existem ainda alguns países no mundo que têm um sistema de governo monárquico. O que é a monarquia? Que tem um rei no comando, ou uma rainha. Olha só, na Inglaterra mesmo,
é o sistema de governo monárquico. Nós temos a Rainha Elizabeth, que vocês já devem ter escutado muitas vezes. Então, na Inglaterra ainda tem essa forma de governo. E não é um país que prospera? Então não tem muito a ver com o sistema de governo, se o país vai prosperar ou não, tá? Então, assim, a Inglaterra é monarquia e o país também cresceu economicamente, tá? E tá bem estável. Mas vamos lá. Cargo ou função do principal governante. Na monarquia, qual é o cargo ou função da pessoa que está ali no comando? Na monarquia, quem que é? A Pro acabou de falar. Isso, rei ou rainha. Também na monarquia pode ser imperador ou imperatriz, tá? Que fica ali, monarquia, império, aí chega na república. Ainda ali tem o rei ou rainha ou imperador e imperatriz, tá bom? Vamos lá, lembrando que no Brasil, no primeiro e segundo reinado, foi essa forma de governo, tá? E na república, quem que é a pessoa que fica no comando? Muito bem, o presidente, tá? A maior parte das vezes o presidente é a figura masculina, tá? Mas em nosso país nós já tivemos uma presidente, né? Então, assim, mudou um pouquinho, mas geralmente é a figura masculina, tá? Como ele é escolhido? Na monarquia, como é feita essa escolha da pessoa que fica no comando? Como? Muito bem. Ele é escolhido como herdeiro, está na família, tá? Então, do rei ou do imperador. Então, geralmente, o rei tem um filho e aí esse filho se torna rei, né? Depois que o pai falece. Então, o reinado do rei ali, ele passa do pai para o filho e aí vai seguindo as gerações, tá bom? Então escrevam aí que na monarquia é escolhido o rei ou a rainha de acordo com ele é herdado, tá bom? Então o herdeiro passa a ser o rei ou rainha, tá? Escreveram aí? Muito bem. E na república, como é que é feito essa escolha? Isso, por meio do voto. Nós temos as eleições. Então, o povo vota, tá bom? Então, é por meio do voto popular, que popular vem do povo, tá bom? Escreveram aí? Qualquer coisa, pausa o vídeo. Lembra que a Pro falou, né? Pausa o vídeo, escreve, tá bom? Fiquem tranquilos. Olha só. Por quanto tempo, na monarquia, a pessoa que está no comando governa? Quanto tempo? Isso, por toda a vida. Então, assim, quanto a pessoa viver, ela está naquele cargo, tá? Como rei, como rainha, imperador ou imperatriz, tá bom? Ou se a pessoa renunciar, ela decidiu que ela vai renunciar, não vai mais ocupar esse cargo, aí também tem como acontecer isso. E se essa pessoa renunciar, quem fica no lugar é o filho ou um parente mais próximo, se essa pessoa não tiver um filho, é o parente mais próximo, tá bom? Ali na linhagem, né? De geração para geração. E na república, por quanto tempo essa pessoa governa? Que a gente chama de mandato, né? Por quanto tempo? 4 anos. 4 anos é agora, tá bom? Antigamente eram 5 anos o mandato de um presidente. Tá bom? Certinho? Podemos continuar? Claro que podemos. Vocês são rápidos. Já vão pegando aí com a Pro. Número 2. Para você, o que significa a palavra pátria? Olha só. Esse a Pro não vai falar nada, tá? É pra você. Você vai colocar a sua visão do que é pátria. Pensa na palavra pátria. O que é pátria? Escreva aí. Tá bom? Escreveu? Então agora vire a página porque nós vamos conversar mais um pouquinho sobre isso. Página 68. Você sabia? Vamos lá.
A palavra pátria procede do antigo latim pater, que significa pai. A partir desse termo desenvolveu-se a palavra patrício, aplicada ao descendente dos primeiros habitantes de Roma, os quais tinham prestígio social, pois possuíam as melhores terras. Pátria também é uma referência à terra natal, terra de origem de alguém, dos seus antepassados ou o lugar onde a pessoa nasceu. Com o tempo, esse termo passou a ser associado à terra-mãe de um povo. Nesse sentido, são compatriotas ou patrícios todos os filhos da pátria, que nutrem um sentimento de honra por pertencerem a um povo ou a nação e por terem uma herança cultural comum. É uma herança ali, é uma cultura que é comum entre todos, tá? Quais são essas coisas comuns dessa cultura? A língua, valores, comportamentos, crenças, modos de vida, normas, instituições, criações, experiências e etc. Então, a palavra pátria, na sua origem, ela significa pai, tá bom? E com o tempo eles foram entendendo também que a nossa pátria é a nossa terra-mãe, o lugar que nós nascemos, o lugar que nos deu origem, tá? E o que são compatriotas? São pessoas que compartilham da mesma pátria, que nasceu nos mesmos valores, tem praticamente as mesmas crenças, tá? Os modos de vida são comuns dentro daquela cultura, naquela pátria que essa pessoa nasceu. Por isso que quando nós vamos em outros lugares, nós vemos diferenças muito grandes das culturas, porque em outros países, em outras pátrias, as pessoas foram criadas em contextos diferentes. Então o modo de vida é muito diferente do nosso. Por isso que é interessante nós viajarmos, conhecermos outras culturas, mas se a gente não conseguir viajar, por exemplo, a gente está no meio de uma pandemia, tem como viajar? Não. E às vezes nós também não temos condições financeiras para isso. Qual é uma forma que a gente pode usar para viajar para outros lugares? O livro. O livro nos leva para muitos lugares diferentes. Então leiam, tá bom? A leitura pode abrir horizontes e pode te levar para lugares muito diferentes e você aprender culturas novas também lendo, tá bom? Fica a dica. Vamos lá. Olhem aí 2 símbolos da pátria, tá bom? Que representa a pátria, tá? Terra-mãe. Olha só, são ali, ó, aquela ali é a mulher, tá vendo? Representa Marianne, que foi uma mulher que lutou ali no comecinho da República Francesa, tá bom? Na Revolução Francesa, Marianne, ela foi uma representante da luta, por isso que ela tá ali, tá bom? Representada nessa pintura, olha só. Alegoria da República, 1896, pintura de Manuel Lopes Rodrigues, técnica de óleo sobre tela. Ela está exposta no Museu de Arte da Bahia, em Salvador. Viram só? Então, olha só, vocês viram que tem um louro. Tudo isso lembra também a questão da Roma antiga, que foi o berço da República, foi lá que se originou, tá bom? E nós temos aí também, ó, a esfinge da República impressa nas cédulas real. O que é esfinge? Esfinge é a representação de uma pessoa, tá bom? Na moeda, na medalha, na pintura ou na escultura. Por exemplo, na Inglaterra, quem é essa esfinge? É a rainha, tá bom? Que tá ali exposta na moeda, nas cédulas, tá bom? Em selos. Então aparece a figura da rainha, tá? Vamos lá. 3. Compare a mulher retratada na pintura Alegoria da República de Manuel Lopes Rodrigues com a esfinge impressa nas cédulas de real. Então, olha lá, olhe para a pintura, tá bom? E olhem para a cédula, para a esfinge ali que tá na cédula. Quais são ali algumas semelhanças entre as imagens? Essa é uma resposta sua, pessoal. A Pro quer que você analise, tá? Pare o vídeo, olhe direitinho e aí responda. Respondeu? Olha só, vamos olhar algumas coisinhas aqui com a Pro pra gente discutir. Olha, o que a gente pode ver? Muito bem.
olha só, dá pra ver que elas têm uma touca. Tanto a esfinge, tá um pouquinho mais difícil de enxergar, mas se você chegar pertinho, você consegue ver, tá? A esfinge, ela tem uma touca. E a Mariane, né, que é a pessoa representada nessa pintura, ela também tem uma touca. Vocês perceberam? Outra coisa, elas têm folhas de louro. Tanto a esfinge, o que são folhas de louro? Essas folhas que ficam aqui, tá? Bem, lembra bastante a Roma. Se você olhar as figuras, esculturas, sempre tem esse louro, tá bom? Ali, ó, que é um enfeite de cabeça. Vocês perceberam isso? Se você não tinha percebido, anota aí isso que nós conversamos agora, tá bom? E anote também tudo que você viu de semelhante. Essas são as principais, assim, tá? B. Pesquise e descubra o significado dessas semelhanças. Essa letra B é para eu deixar para casa. Eu quero que vocês pesquisem sobre essas semelhanças. A touca, que significa? A mulher, o louro, o que está representando? Pesquisem e nós vamos conversar na próxima aula, tá? Eu quero ver as respostas de vocês, que eu tenho certeza que serão respostas muito inteligentes. E se tiver dúvida ainda, a Pro vai dividir com vocês o que ela sabe, tá bom? Vamos lá? Página 69. O que vocês estão vendo aí no comecinho da página? Vocês são muito espertos. Isso aí é a nossa bandeira. Olha só. Vocês viram que tem o verde, o amarelo, o azul. Vocês perceberam isso? Então, olha só. O verde ali, o nosso país é um país que tem muito verde. O que representa esse verde? As nossas riquezas naturais. O que são as nossas riquezas naturais? As nossas matas, a Amazônia, tem todos esses lugares que são importantes, que são fontes econômicas, ambientais para o nosso país. E essas riquezas, será que nós estamos cuidando? Será que está sendo cuidado? Esses tempos atrás mesmo, nós ouvimos falar sobre um grande desmatamento, uma grande queima que aconteceu. Aonde? Na Amazônia. O berço do nosso país, né? Algo que nos representa para outros países lá fora. Quando olham para o Brasil, eles pensam já na Amazônia, porque é uma floresta ampla com muitos bichos, com muitas matas, e a gente sabe que as árvores são a principal fonte de oxigênio para nós, né? Então são muito importantes. Será que nós estamos cuidando do nosso ambiente, das nossas riquezas naturais? Quando você sai de casa, será que você toma cuidado de não jogar o lixo ali? Ai, comi uma bala, chupei uma bala, tiro ali e jogo no chão. Olha só, estou cuidando do meu país, do meu ambiente, das riquezas que nós temos. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Fico rasgando papel, gasto muito papel, papel vem da árvore. Então nós temos que sempre ter a consciência de cuidar do que é nosso, para que a gente tenha por muito tempo. Quando a gente não cuida de algo, a gente perde isso rápido. Por isso que as nossas riquezas naturais nós temos que cuidar sempre, para nós termos essas riquezas por mais tempo. Muito bem. Olha só, sobre as outras cores, a Pro não vai falar para vocês. Sabe por quê? Porque vocês vão investigar, tá bom? Cientistas investigando, eu quero só ver o que vocês vão encontrar, tá bom? Lendo com a Pro aí, ó, esse parágrafo, no começo da página 69. A atual bandeira nacional brasileira surgiu em 19 de novembro de 1889, marque aí. Então a nossa atual bandeira, ela surgiu em 19 de novembro de 1889. 4 dias depois da proclamação da República, que foi quando? Vocês estão muito ligados. 15 de novembro. Então, só 4 dias depois já foi feita a nossa atual bandeira, tá bom? Ela é o símbolo máximo da nação brasileira. Por isso que quando nós cantamos o hino nacional, que é outro símbolo da nossa nação, nós temos a figura da bandeira, tá bom? Que é um símbolo do Brasil. É o nosso símbolo máximo. Por isso que quando nós estamos à frente da bandeira, nós temos que demonstrar o quê?
Respeito. Por quê? Respeito à nossa pátria. Independente se nós estamos muito satisfeitos com a forma de governo ou com algumas decisões que nós encontramos no nosso país, independente se você concorda ou não, o respeito precisa existir porque é onde nós vivemos, tá bom? Então nós temos que respeitar a nossa pátria, a nossa terra mãe. Muito bem. Olha só, nós temos aí o Investigue. Isso significa o quê? Que é o seu momento de brilhar. Olha só, a Pro quer que vocês investiguem, tá bom? Para achar as respostas dessas perguntinhas aí, a número 1 e a número 2, tá? Vocês vão falar um pouquinho sobre as cores da nossa bandeira e outras coisinhas mais. A Pro vai deixar vocês lerem e responderem, tá? Pesquisem, conversem com o papai e com a mamãe, que às vezes eles sabem, tá? Porque eles também são bem inteligentes, podem ajudar vocês. E se eles esqueceram, vocês têm a internet, vocês têm, pode procurar também em livros, tá bom? Vocês são espertos, vai dar certo. Vamos lá? Página 70. Todo mundo comigo? Olha que eu tô vendo você. Não vai dormir aí, não. Vamos com a Pro, tá? Vamos lá. Vamos que vamos. Página 70. Acompanhe a leitura com a Pro, tá bom? A bandeira, o brasão e o selo nacionais são símbolos oficiais que representam a nação brasileira. Então, olha só, o brasão, a nossa bandeira que nós vimos na página anterior, o brasão é esse daqui, ó. Tá bom? O nosso selo, esse é nosso selo, esse aqui. Agora pode olhar aqui para Pro. Esse é nosso selo. Eles representam, são símbolos oficiais da nossa nação, do nosso Brasil. Então a gente precisa saber disso, é importante, é nossa história. A expressão ordem e progresso, escrita na bandeira brasileira, reflete o pensamento político positivista. Pro, o que é positivismo? Olha lá, do ladinho tem explicando, vamos ler? Foi uma corrente de pensamento filosófico, segundo a qual o conhecimento científico devia ser reconhecido como único e verdadeiro. O que é isso? Uma política positivista, que ela só crê e ela se baseia naquilo que pode ser provado, aquilo que é real, aquilo que para eles cientificamente tem embasamento, ou seja, é provado. Tá bom? Então, isso que é a política positivista. Então, as leis, tudo é baseado em questões científicas, tá bom? Aquilo que é provado, aquilo que é real, tá? Então, vamos voltar ali um pouquinho, ó. A expressão ordem e progresso, escrita na bandeira brasileira, reflete o pensamento político positivista, científico, tá? Provado, das pessoas que tornaram o Brasil uma república. Para elas, a nacionalidade e a objetividade científica eram a base do desenvolvimento e progresso da humanidade. Então, tudo estava baseado de acordo com a ciência, aquilo que era provado, tá bom? Isso era a base das ideias. Essas ideias tiveram sua origem numa fase atribuída a Auguste Comte, que dizia: o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Então, quando eu começo com o amor, eu me baseio na ordem, tudo direitinho, no seu lugar, tá? Eu vou ter no final o progresso. Então, era isso que essas pessoas que tinham um pensamento político positivista, eles criam, tá bom? Essas ideias avançaram devido ao grande desenvolvimento urbano. Olha só, as cidades, urbano é o quê? Cidade, então estava se desenvolvendo. Então, ó, essas ideias avançaram devido ao grande desenvolvimento urbano, industrial e científico vivenciado na Europa no fim do século XIX e início do século XX. Lembra que a Pro falou para vocês que os filhos dos fazendeiros, dos militares, eles estudavam na Europa e eles viam como estavam acontecendo as coisas lá? E aí eles chegavam no Brasil e contavam: nossa, lá está tudo muito moderno, tem muitas indústrias, as cidades estão se desenvolvendo. Então eles traziam isso para o nosso país. Então o nosso país ele começou a se basear nas mudanças e no avanço europeu, tá bom? Olha só.
A eletricidade iluminava as ruas e as casas. O telégrafo e o telefone facilitavam a comunicação à distância. Havia navios e trens a vapor. Os automóveis e os aviões revolucionavam os meios de transporte. Então, pessoal, as cidades estavam cada vez mais se modernizando. Meios de transporte, luz elétrica, telefone. Então, estava trazendo muitas mudanças boas, né, para as cidades do Brasil. Principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Que eram as cidades mais fortes economicamente. Então, olha só. Aí nós temos a figura de Auguste Comte, tá bom? E nós temos também ali, ó, o finalzinho do século XIX, comecinho do século XX, ele foi um período de desenvolvimento urbano muito acentuado, muito intenso, tá? Por isso que ele era denominado Belle Époque, que em francês é Bela Época, tá bom? Olha só. Viram? Olha como era a cidade, já estava com caos. Isso era um avanço muito, muito grande, tá bom? Muito bem, página 71, vamos com a pro. Vamos lá? O hino nacional. O hino nacional é um dos símbolos mais representativos da pátria. Em muitos casos, ele é tocado e ou cantado em paralelo com o hasteamento da bandeira. Então, lembra que a Pro falou que às vezes na escola tem isso, né? Que a bandeira, ela é hasteada, ou seja, ela vai sendo levantada, erguida, e junto com esse hasteamento acontece de ser cantado o hino, tá bom? Você certamente já assistiu a um evento em que o hino nacional foi executado, como acontece nos Jogos Olímpicos ou na Copa do Mundo, naquelas aberturas bem bonitas, né? Eles sempre fazem isso. Isso ocorre também em formaturas, eventos cívicos, como o 7 de setembro e outras datas especiais. Você conhece a história do hino nacional e sabe o que a letra do hino diz? A música do início do hino nacional foi criada em 1831, olha só, ainda na época do Império. Com a proclamação da República, foi proposta por meio de concurso público a criação de um novo hino. Várias músicas foram apresentadas, porém nem mesmo a vencedora agradou ao povo brasileiro, que estava acostumado com o hino do Império. O presidente Marechal Deodoro decidiu, então, manter a música original, composta por Francisco Manuel da Silva, que viveu ali de 1795 a 1865. Posteriormente, foi aberto outro concurso para a criação de uma nova letra para o velho hino, a qual só ficou pronta em 1922, sendo o autor Joaquim Osório Duque Estrada, que viveu de 1870 até 1927. Então, olha só, o hino nacional ele foi criado ainda quando era império. Então, quando começou a República, os representantes ali pensaram, vamos dar ao povo a oportunidade de escolher um outro hino que tenha mais a ver com o nosso sistema de governo. Porém, o povo não se agradou muito com o hino que foi escolhido nesse concurso, né, público, ou seja, o povo que escolheria. Eles ainda preferiam esse hino que foi feito na época do Império. Então, em 1922 ali, eles reformularam um pouquinho a letra do hino antigo para ficar mais parecido com a República, mas ainda assim no hino tem resquícios, tem algumas coisinhas que lembram a época do Império. Olha só. 4, vamos com a Pro. Esse nós vamos fazer juntos, tá bom? A Pro vai fazendo com vocês. Leia a primeira parte do hino nacional e circule de azul as palavras desconhecidas. Em seguida, procure no dicionário os respectivos significados e escreva-os ao lado da estrofe ou verso correspondente. Esse nós vamos fazer juntos, tá? Vamos lá. Pegue um lápis azul aí, ou uma caneta azul, e vai marcando com a Pro, tá bom? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Aí a gente já vê duas palavrinhas que não são muito conhecidas, né? Que não são muito faladas. Quais são? Isso, Ipiranga e Plácidas. O que elas significam? Ipiranga era o riacho onde Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil em 1822. Então escrevam aí. Se precisar, voltem o vídeo, tá bom? E pausem. O que são margens plácidas? O que são plácidas?
são calmas, tranquilas, tá bom? Então são águas ali que ficam na margem, que são calmas, são tranquilas, tá bom? Continuando, de um povo heróico, o brado retumbante. O que é brado retumbante? Vamos lá? O que significa? Brado significa um grito, um clamor, e retumbante, forte, alta voz, tá bom? Então, brado retumbante é um grito, é um clamor, é forte, é intenso, tá bom? Muito bem, continuando. E o sol da liberdade em raios fúlgidos. O que são fúlgidos? Brilhantes, reluzentes, cintilantes. Brilhou no céu da pátria nesse instante. Continuando. Se o penhor dessa igualdade. O que é penhor? Penhor é garantia, é direito, tá bom? Então, se o direito dessa igualdade, continuando, conseguimos conquistar com um braço forte, em teu seio, ó liberdade. O que ele quer dizer com seio aí? Interior, no seu centro, no meio, tá bom? Então, no seu interior, ó liberdade, continuando, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada. O que é idolatrada? Isso aí nós já sabemos. É o que? Adorada, amada, venerada. Salve, salve. Olha só, página 72 agora, continuando com a pro. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido. O que é vívido? Vivo, claro, intenso, luminoso, brilhante. Continuando. De amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido. O que é formoso? Belo, tá? Bonito. O que é límpido? Claro, tá bom? Limpo, sem nuvens. Então o céu, ele era bonito e ele estava sem nuvens, ele estava claro, tá? Continuando. A imagem do cruzeiro resplandece. O que é o cruzeiro? Cruzeiro é o Cruzeiro do Sul, tá bom? São aquelas 4 estrelas, tá? Que brilham no céu, que aí no caso é o céu do Brasil, tá bom? Continuando, olha só, lembrando que na nossa estrela, na nossa bandeira, nós temos as estrelas, tá bom? Então também fazendo referência à nossa bandeira nacional. Vamos lá? Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso. Impávido agora, o que é isso? Nós não conhecemos. Impávido é destemido, é corajoso, é valente, tá bom? Escreva aí do lado. O que é colosso? É gigante, tem grande poder, é grandioso, tá bom? E o teu futuro espelha essa grandeza. O que é espelha? Reflete, tá bom? Retrata. Então, e o teu futuro espelha essa grandeza. Vamos lá. Terra dourada, entre outras mil, és tu Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil. Gentil nós já sabemos o que é. O que é? Generoso, acolhedor, tá bom? Pátria amada Brasil. Todo mundo conseguiu fazer? Pausa o vídeo, volta, tá bom? Não tem problema. Esse é para eu querer conversar com vocês, para nós fazermos juntos, tá bom? Para nós avançarmos. O hino nacional foi instituído como um dos símbolos da República, no momento em que se buscava exaltar a pátria e criar nos cidadãos brasileiros um sentimento de honra e orgulho pela nação, certo? Então esse hino, por isso que fala tantas coisas, a pátria como sendo generosa, a pátria sendo forte, falando sobre o céu do Brasil, tudo isso para fazer o povo sentir amor pela pátria, esse sentimento verdadeiro, tá bom? Continuando. De acordo com a letra do hino, a pátria é uma mãe gentil, amada, digna de ser defendida. Então, ter esse sentimento de pátria, que a gente chama de patriotismo, esse sentimento de amor pela sua pátria, de defender essa pátria, tá? 5. Retorne ao hino e sublinhe nele os versos e ou estrofes, nos quais a noção de patriotismo e de nacionalismo está presente. A Pro acabou de falar para vocês o que é. O que é patriotismo? Vamos ler no box? Vamos lá. Um patriota é aquele que tem um sentimento de orgulho
Amor e respeito pelo país onde nasceu e onde viveu e também pelos símbolos nacionais. Ser patriota também é compreender a importância de não viver somente para si, mas colaborar para que a convivência com os outros seja pacífica. Então vai lá no texto e vai sublinhando o que você vê que tem esse sentimento de patriotismo, esse amor pela pátria, de defesa. A Pro vai dar um exemplo para vocês e vocês vão fazendo aí, tá? Página 71, vamos lá. Desafia o nosso peito à própria morte. Então assim, eu dou minha vida pela pátria, tá bom? Esse é um sentimento de patriotismo mesmo, de nacionalidade, amor pela nação. Então vocês vão lá e vocês vão sublinhar, vão passar uma linha embaixo dessa frase, tá? E temos na página 72 também, Terra Dourada, entre outras mil, quer dizer, entre muitas outras terras, nós chamamos Brasil, minha pátria, tá bom? Então, vão passando aí, tá bom? Do que vocês veem esse sentimento de amor pela pátria. Vamos lá? 6. Essa é pessoal, vocês vão responder. Você é patriota? De que forma podemos agir demonstrando amor à nossa pátria? Você é patriota? Você tem esse amor pela sua pátria? Você defende o seu país? Tem? Se você tiver ou se você não tiver, de que forma você pensa que nós podemos agir demonstrando esse amor pela nossa pátria? Cuidando dela? Cuidando do ambiente, das riquezas naturais, como a Pro falou? Então escreva aí, tá bom? É a sua resposta. Isso é pessoal. Muito bem, pessoal. Agora para a página 73 para nós finalizarmos, tá? É possível amar alguma coisa sem conhecê-la? Sim ou não? Escreva aí a sua opinião. B. Como é possível desenvolver um sentimento de amor e respeito pelo Brasil? Nós vamos ler aqui e vocês vão marcar o que vocês acreditam que seja uma forma de você desenvolver esse sentimento de amor. Vamos lá. Informando-se sobre a história do país e valorizando seus aspectos positivos. É isso? Se você acha que é isso, dá um xizinho. Conhecendo as leis brasileiras e refletindo sobre a importância delas para a sociedade. É uma forma de nós desenvolvermos amor, não é pela nossa pátria? Quando a gente conhece as suas leis e o que nos defende, o que nos ajuda, o que nos protege. Visitando diferentes lugares do país e reconhecendo sua riqueza cultural e problemas a serem superados. É uma forma? Coloca o xizinho aí. Evitando participar dos momentos cívicos na escola, bem como de eventos patrióticos em geral. Se eu fizer isso, eu vou desenvolver amor pela pátria? Não, eu estou evitando. Jogando lixo nas calçadas das ruas e preocupando-se com o bem-estar apenas da própria casa e família. Não, eu tenho que viver em comunidade, isso vai desenvolver amor pela pátria. Lendo jornais e informando-se sobre a situação política, econômica e social do país. Sim, estou aprendendo sobre o meu país. Pichando monumentos históricos, artísticos e demais construções públicas e privadas na cidade. Não, isso não é amor pela pátria, estou destruindo. Participando de ações comunitárias, educativas e de ajuda aos necessitados do bairro ou da comunidade. Sim. Votando nas eleições de maneira consciente e planejada, visando melhorar as condições do país como um todo. Também. Menosprezando e criticando outras nações que em algum aspecto não sejam como a nossa. Usando a força das armas e ocupando espaços privados para reivindicar direitos e promover a justiça social. De jeito nenhum, violência nunca é forma de demonstrar amor. Dedicando tempo, talento e recursos para o aperfeiçoamento pessoal e para o benefício dos outros. Sim, vivendo em sociedade, estou desenvolvendo amor pela minha pátria. E outro motivo, se você tiver outro motivo, escreva aí, que forma que eu posso desenvolver esse amor pela pátria, tá? Pessoal, nós vamos finalizar aqui para nós não excedermos o tempo, mas na próxima aula nós continuamos, tá bom? E a Pro quer ouvir de vocês, o que vocês investigaram lá na parte do Investigue, que vai como tarefa, tá bom? E nós vamos conversar, tá? Um beijo bem grande para vocês e um abraço apertado da Pro.